Continuando con o capítulo 1 da disciplina que se refere aos océanos e recursos marinhos, nesta aula vamos estudar um pouco de forma panorámica o que é os recursos existentes no mar em termos de alimentos, metais e energia. Como vimos, estudar os oceanos é um tema bastante amplo. Obviamente, nosso foco é a geração de energia elétrica, mas não podemos deixar de falar sobre o contexto, né, no qual nós vamos nos defrontar depois para estudar as tecnologias de geração de energia elétrica. Então, o que vamos ver agora são os seguintes temas: recursos marinhos, recursos renováveis marinhos, alimentos do mar, pesca no mundo, aquicultura, recursos não renováveis marinhos, recursos minerais em áreas oceânicas, os denominados nódulos de manganês, o petróleo e gás, hidratos de metano, energia elétrica dos oceanos e, finalmente, vamos propor um exercício. Então, vamos começar primeiro, em primeiro termo, mencionando a questão de recursos, né, do mar. E em termos de recursos marinhos, é bom lembrar que desde muito tempo, né, desde a antiguidade, o oceano foi utilizado principalmente nas suas margens, né, pelas diversas civilizações. Em primeiro lugar, como meio de transporte, né, utilizando embarcações de todo tipo que foram evoluindo ao longo da história. O mar foi utilizado como meio de transporte, também como fonte de alimentos, como recreação, obtenção de materiais para arte e construção, e como fonte de energia, né, principalmente pelas marés, elevação da água periódica, né, pela interação gravitacional da Lua com a Terra. Até a atualidade, todas esses recursos continuam sendo utilizados, né, só que de forma mais intensiva. A comunicação com grandes navios, a mineração, a produção de água doce por meio da dessalinização da água do mar, e também os oceanos hoje em dia são áreas de despejo de detritos. Tristemente, não podemos falar isso, que grande quantidade de toneladas, milhares de toneladas de resíduos gerados nas cidades e nas áreas urbanas, em todo lugar, né, finalmente vai parar ao mar. E esse domínio oceânico, então, por causa de todas essas interações, na atualidade se tornou uma arena de importância crescente, né, no mundo todo. E os oceanos, eles têm muitos recursos naturais, na forma de suprimentos, né, obteníveis da forma natural, principalmente na forma de alimentos e combustíveis e minerais, né, e a água que é necessária para a subsistência do ser humano. Com relação a esses recursos marinhos, podemos verificar que existem essas duas áreas totalmente diferentes, né? Os recursos renováveis, que são aqueles que se recuperam, né? São reabastecíveis pela produção direta, dependendo da taxa de utilização, né? E aí entra em jogo a energia solar, principalmente proveniente, né, do sol, pelos processos de fotossíntese, por meio dos quais produzimos alimentos, produtos florestais, e também a energia térmica do sol faz com que exista a evaporação para produzir água doce através do ciclo hidrológico. Então, a maior parte desses recursos renováveis são reabastecíveis, né, se recuperam. Porém, isso está relacionado com a taxa de consumo, né? Claramente, né, se a taxa de consumo é muito alta, não vai dar tempo para a recuperação. Então, é necessário manter uma taxa que seja compatível, né, com a recuperação disso.
Por otro lado, existen también recursos no renovables, que son productos en esgotamiento continuo, ¿no? Cuando exploramos esos recursos, son extraídos y ya difícilmente no se recuperan nunca más, ¿no? Entonces, no puede acontecer una denominada segunda colheita, entre aspas, porque isso é o caso dos minérios e dos combustíveis fósseis, por exemplo, né, que são extraídos e já não recuperamos mais, devido ao tempo, né, de formação de milhões de anos. Esses recursos renováveis marinhos estão constituídos principalmente pela pesca, extrativismo, aquicultura e principalmente, como o foco de nossa disciplina é geração de energia elétrica, podemos utilizar também esses recursos para gerar eletricidade por meio da energia existente nas ondas, nas marés, nas correntes marinhas, e no gradiente térmico e no gradiente de salinidade. E hoje, na atualidade, também é importante a desalinização da água do mar, que se utiliza já em muitos países, né? O mar como fonte de água doce. E com relação aos recursos não renováveis marinhos, podemos mencionar principalmente os combustíveis fósseis, o carvão, petróleo, gás, hidratos de metano, e minerais metálicos e minerais não metálicos também, né, que existem nessas áreas. Esses recursos renováveis marinhos principalmente está focado em grande parte na alimentação dos seres humanos. Então existem esses recursos viventes do mar, com uma enorme diversidade, né, que constituem fontes de alimentação, e também existem indiretamente subprodutos, né, como a produção de pérolas, peles, a existência, por exemplo, de dentes de baleia, que são matéria-prima, né, utilizada para muitas aplicações. E um aspecto importante que devemos ressaltar é a produção de água doce, que de forma natural é produzida através do ciclo hidrológico por causa da energia térmica proveniente do sol. Essa energia solar aquece a superfície da água, principalmente nas áreas tropicais, que é maior, né, com maior intensidade, e existe a evaporação e formação de nuvens, e finalmente, né, a existência de chuvas e a água doce que cai nas áreas continentais, em ilhas, que grande parte dessa água vai ao lençol freático e outra parcela constitui lagos, rios, e tudo finalmente vai ao mar, né, de novo. Então o mar é uma enorme fonte de água doce e hoje em dia também existe a desalinização de água do mar, utilizando processos, né, de filtragem, principalmente a denominada osmose reversa. Por outro lado, com relação aos alimentos do mar, desde muito da antiguidade, o mar sempre foi uma fonte de alimentos, de complementos, né, da alimentação humana, pela grande quantidade de peixes, mamíferos marinhos, moluscos, que existem, né, nessas áreas marítimas, e portanto esses animais constituem uma fonte de proteínas. Então essas proteínas de origem marinha são proteínas de grande qualidade e contêm os aminoácidos necessários para o crescimento, né, dos seres vivos. E essas proteínas também, em alguns países, constituem a fonte principal. Países onde não existem outro tipo, né, de fontes de proteína, por exemplo, o Japão é o típico caso, né, onde grande parte é obtida do mar. Hoje em dia, claro, o comércio internacional de produtos, alimentos, já mudou muito isso, né? Bom, com relação a essa alimentação proveniente do mar, essa área constitui ainda um enorme, né, gigantesco painel, né, onde o futuro da humanidade vai se abastecer ainda, né, com grande intensidade. E podemos verificar em qualquer lugar, né, de venda de produtos marinhos, que existe uma enorme quantidade de produtos provenientes, né, do mar, como crustáceos, moluscos, que são fontes de proteínas.
Também existe muitos produtos provenientes, né, de uma enorme, gigantesca variedade de peixes que são utilizados como proteínas, e de peixes de diferentes tipos, né, variedades dos diversos habitats do mar. Já com essa área da pesca do mar é bastante explorada por alguns países, né? E também existem áreas propícias para isso, áreas naturais, né? Como é a costa noroeste da Europa, que tem características de temperatura e salinidade muito aptas para a produção de alimentos, né? De produtos marinhos. A costa oriental do Canadá, nordeste dos Estados Unidos, a costa do Oceano Pacífico de Perú y Chile, debido a influencia de la corriente fría denominada corriente de Humboldt, que transporta una enorme cantidad de plancton y que es alimento para toda a fauna marina. Otra área de la costa occidental de América del Norte, o extremo oriente, ¿no? Del Pacífico Norte. Entonces podemos ver entonces, que esa exploración de grandes cantidades de peixes existen regiões muito exploradas com navios de grande tamanho, né, produzindo subprodutos e fornecendo também possibilidades de criar fontes de trabalho, né? Então muitas milhares de pessoas dependem de esse tipo de atividade. Mas e tudo isso aí é do que existe de forma natural. E existe uma vertente assim que replica o que se faz com a agricultura ou a pecuária, né? Que são tecnologias de intensificação de criação de gado ou produção de plantas alimentícias em terra firme. Mais ou menos utilizando esses conceitos é possível fazer isso também no mar. E essa aquicultura, que é a criação e o cultivo de animais e plantas na água. São tecnologias cada vez aperfeiçoadas, onde se faz toda uma gestão, né, de uma determinada área, se produz todos esses alimentos, né, e existem lugares onde é muito avançado isso, principalmente nos países asiáticos, né, com destaque para a China. E se olhamos o futuro da produção de alimentos do mar, vemos que em algum momento do ano de 2050, 40, 50, vamos ver que grande parte da produção de alimentos provenientes do mar vai ser através da aquicultura, ou seja, de essa gestão em áreas pequenas e com produção intensificada de produtos marinhos. Aqui no Brasil também existe isso, né? O litoral do Brasil é gigantesco e, portanto, existem essas probabilidades, né? Grandes probabilidades de introduzir a aquicultura, já que existem esses espaços aquáticos propícios em toda a faixa do litoral brasileiro, né? Onde é possível criar polos de pesquisa e extensão, pensando, né, na indústria de alimentos de origem animal, de animais marinhos e matérias-primas, né, para a fabricação de rações, por exemplo. Então, aqui nesse caso temos uma foto na região da Ilha Bela, aqui em São Paulo. Portanto, o Brasil também, seu enorme litoral, pode no futuro ter essa área, né, de exploração, como que é a aquicultura. Passando ao tema de recursos não renováveis marinhos, os oceanos, devido à gigantesca área e à complexidade, né, do relevo marinho, e também a interação com os continentes através do fluxo, né, de sedimentos, pensando em termos geológicos, né, de milhões de anos. Então existem no mar recursos minerais metálicos do oceano de forma abundante, né, em algumas regiões, e essa distribuição mundial obviamente é desigual, né? Em alguns locais existe maior quantidade e em outros menos, né? Menor quantidade de minerais marinhos, de óleo, gás, por exemplo.
mas isso aí se torna um relevante aspecto da exploração de recursos no futuro da humanidade, porque justamente essas áreas são muito frágeis, com interação, né, em diversos ecossistemas aquáticos, e aí pode ser criado enormes impactos ambientais. Mas existen uma enorme quantidade de recursos que vão desde os mais simples e próximos às praias, ao litoral, como é a existência de agregados, que são a areia, né, e cascalho para a utilização na indústria da construção civil, né? E também existem os denominados prazeres submersos de estanho, os carbonatos bioclásticos, acumulações fosfáticas, nódulos de manganês, de polimetálicos, acumulações de sulfetos, enfim, uma enorme variedade de recursos minerais que existem nesses oceanos. Em lugares já mais superficiais, próximos às praias, é possível encontrar granulados ciclásticos, né, que são as areias e o cascalho, os granulados bioclásticos, que são o carbonato de cálcio, areias calcárias, depósitos de placeres, né, que são a cassiterita, ilmenita, ouro, diamantes, os fosforitas, né, que são os minerais fosfáticos, os denominados nódulos polimetálicos ou de manganês, as crostas cobaltíferas, sulfetos polimetálicos e outros depósitos hidrotermais e diversas outras ocorrências, né, com a existência de glauconita, barita, lamas orgânicas e as denominadas vasas organogênicas. Esses nódulos de polimetálicos, de manganês e as crostas cobalísticas estão na superfície dos oceanos, só que a grandes profundidades, né? Então, daqui a pouco vamos mostrar alguns detalhes disso. Já com relação a essas ocorrências denominadas de subsuperfície, existem os vaporitos, que é o sal, né, existente na água do mar, o enxofre, e também existe o carvão e hidratos de gás que existem em alguns locais, né? Então todos esses recursos também se tornam fonte de matéria-prima para a indústria. Uma questão que devemos levar em conta de suma importância é a mineração oceânica. Quando vemos atualmente a exploração de minérios, tudo é nas áreas continentais, né, ilhas também, onde existem recursos de mineração e grande exploração disso. O Brasil mesmo, né, em seu território, tem muitas áreas de exploração de minério. Mas isso aí é esgotável, né, e no futuro já é verificado que existe uma enorme quantidade de minério no solo marinho, e vão desde os denominados nódulos de manganês, as crostas cobaltíferas e sulfetos polimetálicos, e existem lugares propícios para essa exploração, claramente com grandes impactos ambientais. E existem lugares de exploração próximo aos territórios de cada país, que são as denominadas águas territoriais de uma nação, que são propriedade de um país, né? Aí então depende da legislação de cada país. Mas como vimos, o mar é gigantesco, então existem muitos locais que são águas internacionais, que são consideradas patrimônio comum das nações. Portanto, aí existem organizações que regulam a exploração desses recursos, e a quem faz isso é a denominada ISA, International Seabed Authority, que fica em Kingston, né, que é a capital de Jamaica. É a que fornece as licenças específicas para exploração em águas internacionais. Uma questão importantíssima é a descoberta de recursos não renováveis já de algumas décadas, né, atrás, só que com um futuro assim de intensificação de sua exploração.
Por exemplo, o caso da existência dos denominados nódulos de manganês, que são estruturas em forma de bolas, né, de batatas, assim, que existem na superfície do solo marinho, grande profundidade, na ordem de 4.000 metros de profundidade, em algumas bacias oceânicas, e esses nódulos de manganês se formaram assim por milhões de anos pelo arrasto, né, de grande quantidade de sedimentos e o crescimento disso, e contém recursos metálicos como manganês, ferro, cobre, níquel, cobalto, depende da composição, né, de cada estrutura disso, inclusive com metais sumamente caros e difíceis de ser encontrados, né? Existe também molibdênio, zinco, lítio, né, que baterias de lítio no futuro vai ser amplamente utilizado ainda com maior quantidade comparativamente à atualidade. Esses nódulos de manganês então existem no solo marinho e se formaram por milhões de anos através de compostos de metal que são dissolvidos na coluna de água. Isso aí vem principalmente o fluxo de água que forma sedimentos, né, provenientes das áreas continentais. Esse fenômeno é conhecido como crescimento hidrogenado. E outra fonte é a água contida nos sedimentos que está no fundo do mar e é o denominado crescimento por diagênese. E com isso aí estamos falando em muitos anos, né, milhões de anos, e esses nódulos são produzidos na realidade por uma mistura de ambos fenômenos, né, por crescimento por diagênese e também por crescimento por hidrogenado. Existen algumas áreas já identificadas com gigantesca, né, existência de milhões de toneladas de nódulos de manganês, principalmente no Oceano Pacífico, né, muito disso aí são águas internacionais e existem nessas regiões grande quantidade desses recursos, mas as dificuldades de exploração são muito grandes, né, já que estão a grande profundidade, estamos falando 4.000 metros ou mais, né, de profundidade. Mas se olharmos a composição desses nódulos de manganês, podemos ver que eles contêm muitos recursos estratégicos, que predomina principalmente o caso aqui de uma área denominada CSZ, que é uma área do Pacífico, onde se fez análise de que contém cada nódulo. A maior parte, então, está constituído por manganês, mas contém também cobre, titânio, os denominados óxidos de terras raras, níquel, vanádio, molibdênio, lítio, cobalto, tungstênio, nióbio, né, arsênio, tório, bismuto, ítrio, platino, teluro, tálio. Então, são minerais caros e difíceis de ser encontrados na natureza e que na atualidade têm muitas aplicações estratégicas, né, em equipamentos de grande tecnologia, né, avançada. Então, por isso que esses nódulos de manganês se tornam fontes de recursos estratégicos, né, para o futuro. E como já mencionamos, as áreas onde de grande abundância estão no Pacífico, né, principalmente. E se vemos o futuro disso, muitos países e empresas no futuro vão minerar o leito oceânico. Isso já se faz na atualidade para obter petróleo, gás, só que no futuro tudo leva a pensar que a exploração para obter metais vai ser muito intensa, né? E as pesquisas, tudo está levando a isso, e alerta a isso, né? Que pode existir grande impacto ambiental, né? Da exploração. E como já mencioné, existe essa denominada ISA, que é que regula o uso das águas internacionais. Já existem muitos licenciamentos para a exploração desses recursos. Grandes empresas, né, de exploração de minérios já têm
licencias para hacer eso, mas existen dificultades logísticas y grande custo, ¿no?, de investimento para hacer eso, o que torna hoy en día inviável, ¿no? Mas vai chegar um momento em que os preços dos minérios e a escassez vai levar a que tudo isso se viabilize, né? Então, alguns países também estão procurando minerais dentro dessas zonas econômicas exclusivas. A maior parte de países que estão no litoral tem essa área, né, que corresponde a 370 quilômetros desde as praias até o mar profundo. Então, fica essa alerta, né, de grande quantidade de minério com exploração intensificada. E até já existem, né, projetos piloto, equipamentos pensados como seria a coleta disso. Aqui, por exemplo, estamos olhando um desenho de retirada desses nódulos a través de colheitadeiras apropriadas e a utilização de bombeamento, né, até navios, e a partir daí já se faz a extração desses nódulos, só que com movimento, né, de terra. Então, uma máquina dessas pode movimentar até 10, 15 centímetros do leito marinho e criando condições de grande impacto, né? Já nessas distâncias, né, pequenas de 10 a 15 centímetros, existe grande quantidade de micro-organismos. Até também existem bactérias, micro-organismos que estão aí, e os impactos pelo movimento dessas terras, pela varredura, esquadrinhamento dessas máquinas de grande porte, pode ocasionar muitos impactos ambientais, né? Aqui no Brasil, inclusive, existem já áreas também identificadas. É o caso da denominada elevação do Rio Grande, que fica bem assim direto, né, no litoral do Rio de Janeiro. Tem uns 1.500 quilômetros, né, mais ou menos, do litoral do Rio de Janeiro, uns 1.000 quilômetros em águas internacionais, mas já assim com já identificação para o Brasil. E essas são as denominadas áreas alfa, que essa área alfa é um chapadão submarino de tamanho da Inglaterra. E mais ou menos o ponto mais alto desse chapadão é 700 metros e até 5.000 metros de profundidade, né? É como se fosse uma ilha, entre aspas, dentro, né, no fundo do mar. E essa elevação do Rio Grande contém muitos recursos que vamos ver a continuação. Já foram feitos estudos utilizando submarinos, braços mecânicos, né? No caso desse submersível Shinkai, que coletou recursos e foram identificados a existência de cobalto, manganês, lítio, e além disso 17 metais conhecidos como terras raras, que engloba entre outros o telúrio, samário, ítrio, praseodímio, disprósio. Então é uma região com riqueza de metais para o futuro, né? Bom, outra área já bastante explorada desde muito tempo é o petróleo e o gás. O petróleo e o gás é obtido geralmente em áreas continentais, né, em países já conhecidos, né, como é o caso da Venezuela, da Península Arábica, enfim, isso já é bastante conhecido, mas o esgotamento é também intensificado nas últimas décadas, né? E a exploração de mar profundo não é uma coisa assim de agora, né? Isso já vem sendo feito desde, aqui no caso, no litoral de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, na Califórnia, já houve, né, uma exploração em 1890, que começou a ser extraído petróleo nesse campo, Summerland, na Califórnia. Só que com o passo das décadas, desde esses anos de 1890, houve grande desenvolvimento e existem na atualidade umas 900 plataformas marinhas de produção de petróleo e gás. Isso aí deve ter aumentado ainda, né, muito mais nesses últimos anos.
y atingindo ya profundidades que próximas a 3.000 metros, né, abaixo da superfície do Golfo do México, por exemplo. Y a exploração mar profundo cada vez é intensa, ao ponto de ter mudado o mapa, né, de existência de recursos de petróleo e gás. Como já falei, era assim, os lugares clássicos era Venezuela, a Península Arábica, mas hoje vemos o pré-sal do Brasil, pré-sal brasileiro, que tem grande quantidade de petróleo e gás. É uma gigantesca reserva, né, no mar profundo. A mesma coisa acontece no litoral de Moçambique ou na Austrália, né, e também nos países africanos, né, como as ilhas de São Tomé, Príncipe. Então, apareceram nestes últimos anos grandes reservas, foram identificadas, e a exploração, claro, é complicada, muito difícil, né? Mas vamos ver que isso vai cada vez em aumento, né? Se só para referenciar, se vemos entre os anos de 2007 e 2012, foram encontrados 481 campos de petróleo e gás em águas profundas, denominadas DEEP, e ultraprofundas, ultra deep. Esses campos na atualidade aumentaram ainda, né? E as reservas nesses anos 170 bilhões de barris, que corresponde a mais de 50% da produção offshore. Portanto, o petróleo e gás ainda tem alguns anos, né, de grande exploração. E se olhamos o caso do Brasil, vemos aí o tan conhecido pré-sal, né, que levou a desenvolver tecnologias muito complexas, né, que esse pré-sal mudou toda a estrutura de abastecimento de combustíveis fósseis do Brasil, que nesses anos de 2010 estava na ordem de 41.000 barris por dia, e depois passou para na ordem de 1 milhão de barris por dia em 2016, ou seja, um crescimento de 24 vezes. Só que se olhamos aqui a estrutura da exploração, vemos a complexidade, né? Que a distância da costa está aqui de 300 quilômetros mais ou menos. Aqui o do pré-sal, esse campo que estamos olhando aqui, Juscelino Kubitschek. Então tem a lâmina de água está na ordem de quase 1.500 metros desde a superfície, e aí vem uma camada do denominado pós-sal e pré-sal, e até aí, e nessa região se encontra o petróleo, né, e o gás. Isso requer uma tecnologia muito avançada de exploração, mas já é possível, né, fazer isso. Portanto, a exploração de petróleo e gás se torna também no mar uma possibilidade ainda, né, de grande produção. Já, por outro lado, existem também estudos que identificaram os denominados hidratos de metano, em grande quantidade de hidratos de metano, que são também combustíveis, né? Então, esses hidratos de metano foram já conhecidos desde 1930, dessa década. Só que nesses últimos anos começaram a ser estudados, né, com maior intensidade. E, por exemplo, em 1964, alguns pesquisadores russos já perfuraram o solo oceânico e encontraram esses hidratos de metano, que são grandes acumulações e que podem constituir uma nova fronteira no campo de pesquisa de recursos energéticos. E são enormes reservas, né, que vemos que esses hidratos de metano, o nome mesmo já diz, né, hidratos de metano, ou seja, aqui estamos falando de água e metano. Então, esses hidratos de metano, conhecidos como hidrato de gás ou metano hidratado, ou também conhecido tecnicamente com a palavra de clatrato, que significa do latim, né, gaiola, por causa da estrutura, né, desse composto cristalino, no qual vemos que as moléculas de água, que tem uma ordem, né, determinada, elas retêm
uma ligação de hidrogênio ou formando também o metano, né? O gás metano ou dióxido de carbono também. Neste caso de hidratos de metano, aqui fica preso, né, nessa estrutura o metano dentro das próprias moléculas de água, constituindo um arranjo geométrico e de aí vem essa analogia com uma gaiola, né, no qual fica preso o metano. Esses hidratos de metano fisicamente parece gelo, só que como tem esse metano ele pode arder, né? Por isso se chama gelo que arde, pega fogo, por causa da existência de metano. Para ter uma ideia, eh, esses hidratos de metano forman gigantescas reservas y vemos aquí, por ejemplo, dados de la USGS que estima que la cantidad de hidrato de metano existente en el mundo equivale a 2 veces los recursos fósiles ya descubiertos. 2 veces los recursos de petróleo y gas ya descubiertos. Solo para tener una idea, en los Estados Unidos ya en 98 se hizo una proyección que todos los hidratos de metano existentes en el litoral americano darían para un consumo de energía por 64.000 años. Entonces, hidratos de metano existen en muchos lugares del suelo marino y se formó por causa del calor, ¿no?, existente de la Tierra que viene del núcleo terrestre y ese calor llega hacia el fondo del mar y los sedimentos que existen ahí, productos orgánicos, ¿no?, que millones de toneladas, también en muchos millones de años que fueron siendo acumulados y pelo calor proveniente de la tierra y aquí que es un ambiente frío de mar profundo formó, ¿no?, esos hidratos de metano en la forma de una estructura de hielo. Las reservas, como vemos aquí en blanco, todas esas bolillas en blanco muestran las mayores reservas. Están bastante distribuidas, ¿no?, en el mundo, en todo, y eso ahí también le va a pensar en el futuro de la humanidad, ¿no?, sumado a exploración de minerios, más a petróleo y gas, ahora aparecen hidratos de metano, que hoy en día es inviable, ¿no?, su exploración por causa de la tecnología, ¿no?, de exploración y del costo, mas vemos que el metano al ser retirado de esos locales es mucho más peligroso inclusive que CO2, ¿no? Entonces los impactos ambientales previsibles pueden ser gigantescos. Con relación a la producción de energía eléctrica de los océanos, que es el foco de nuestra disciplina, podemos ver que los océanos también tienen enormes recursos para ser explorados y con la finalidad de generar energía eléctrica, y que puede ser por 3 vías, ¿no? La vía térmica, que a partir del calor del sol que fica armazenado en la superficie de los océanos, principalmente en las regiones tropicales. Entonces ese diferencial térmico forma un gradiente que es posible utilizar a diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo del mar para producir energía eléctrica a partir de un ciclo, ¿no?, como de Rankine u otros ciclos. Y existe también un potencial vertiente ahí de energía mecánica existente en la acción de las ondas, las mareas y las corrientes, ¿no?, tanto corrientes de marea como marinas. Y también existe un potencial de osmosis, que es el gradiente de salinidad, ¿no?, que existe en un encuentro de agua dulce con agua del mar. Entonces agua dulce de grandes ríos que llega al mar y que se mistura con agua del mar, forma un gradiente de salinidad con la capacidad de producir una enorme presión osmótica que puede movimentar turbinas. Entonces ese potencial es gigantesco, ¿no?, de producción de energía eléctrica. Esa energía térmica, existen muchos caminos, ¿no?, de tecnologías para utilizar esa diferencia de temperatura y generar energía eléctrica. La energía mecánica más avanzada en la actualidad, ¿no?, la existencia de energía mecánica generalmente producida por la existencia de ventos y la transferencia de esa energía a las ondas.
y producción de ondas depende, ¿no?, de la altura, la energía que la contén para movimentar ciertos equipamientos. Y también existe las mareas, ¿no?, que producidas por la atracción gravitacional del Sol y de la Lua, y que esa elevación de agua puede ser utilizada principalmente por la existencia de energía potencial, por la elevación, ¿no?, de altura, y energía cinética por la velocidad, ¿no? Y esa energía de osmosis que fue mencionada, que a ser introducida esa agua dulce y esa agua salgada en un equipamiento donde existe una membrana super permeável, lo que vamos a hacer es producir una presión osmótica con la capacidad de movimentar turbinas Pelton. Bueno, todas esas tecnologías vamos a estudiar en esta disciplina, ¿no? Para tener una idea, existe un enorme potencial que puede mudar también, ¿no?, de acuerdo con las tecnologías existentes, mas para tener una idea, ¿no?, de orden de grandeza, estamos hablando de 40.000 teravatios de existencia de potencial para exploración de energía térmica, na orden de 2.500 gigavatios para energía das ondas, 2.700 gigavatios nas marés y 2.600 gigavatios para osmose. Para poder comparar, vemos que la mayor usina hidroeléctrica do Brasil es a Itaipú, que tiene 14 gigavatios. Entonces podemos ver que existe un gigantesco potencial que puede ser utilizado para generar energía eléctrica en los océanos. Y esos caminos de producción de energía eléctrica de los océanos, existe un camino clásico, ¿no?, que son los combustibles fósiles de petróleo, gas natural y carbón, que son quemados, ¿no?, a través de ciclos como Rankine y Brayton principalmente, y producimos movimiento de máquinas, turbinas para producir energía eléctrica, y después de conectar al sistema de distribución y llega a los usos finales, ¿no? Mas su foco de la disciplina está en esas áreas de energía renovables, que son, en el caso, existe eólica offshore, ¿no?, que es una área ya bastante conocida, que se produce energía eléctrica por la fuerza del viento. Mas existe para nuestro estudio el potencial de marés, das ondas, da existencia de corrientes, tanto de marés como de marinas, o TEC, que es aquel de gradiente de temperatura, y osmose. Todas esas tecnologías vamos a estudiar con detalles a lo largo de la disciplina, y la idea es producir energía eléctrica, ¿no?, para ser conectada a los sistemas nacionales, y de ahí a distribución hasta los usos finales de energía. Y esa energía eléctrica de los océanos, a área más promisora de actualidad es la utilización de las denominadas corrientes, ¿no?, y existen las corrientes de marés, o sea, producción de una cierta velocidad en metros por segundo. Esas corrientes de marés son producidas por la fuerza gravitacional de la Lua, ¿no?, interagindo con la Tierra, y también el Sol, ¿no?, en menor parcela. Mas también existe un grande potencial de corrientes oceánicas o marinas que vimos en el vídeo anterior, que esas corrientes están en los océanos, ¿no?, que son producidas por fenómenos de flujo de agua, ¿no?, y mudanzas de temperatura y otros fenómenos que existen en los océanos. Esas corrientes llevan a una cierta velocidad en metros por segundo, que es bien inferior a que puede ser atingida por el viento, ¿no? Solo que vemos que la densidad de agua del mar es mucho mayor que el ar, ¿no? Entonces esa masa de agua en movimiento en la forma de corrientes carga mucha energía cinética, y por tanto puede producir movimiento de turbinas. Entonces esa es una de las áreas que destacan en la generación de energía eléctrica. Por tanto, ya para finalizar, los océanos desempeñan papel importante en la formación de un clima global, y también ofrecen grande potencial de energía renovable para las futuras generaciones.
Só que devemos levar em conta também as questões dos impactos, né? Aquecimento global, acúmulo de resíduos nucleares e os problemas decorrentes das atuais formas de geração de energia. Porém, os oceanos nos oferecem uma fonte, né, gigantesca de energia, mas não está livre também de grandes impactos ambientais e temos enormes desafios, né, dados pelo ambiente, né, de salinidade, de lugares de difícil acesso para manutenção. Então é um desafio, né, para os engenheiros e, portanto, essas tecnologias em algum momento vão se tornar uma realidade. Só que os engenheiros têm que levar em conta tudo isso, né, dos ambientes agressivos, de difícil acesso e os futuros impactos. Então, todos esses impactos são enormes, tanto para a biodiversidade como para atividades humanas, né, de pesca, navegação, turismo, lazer. Então, todas essas questões vamos considerar nos diversos capítulos que vamos desenvolver ao longo da disciplina. Bom, só para utilizar un poco de números, existe a proposta de un ejercicio donde mencionamos a área oceánica disponible, la faixa entre as latitudes 10 graus norte e 10 graus sul é de aproximadamente 80 milhões de quilômetros quadrados e recebe um fluxo de energia solar médio diário de 215 vatios por metro quadrado. Que porcentagem dessa energia disponível precisarão utilizar supostas usinas hidrelétricas flutuantes para igualar a potência instalada do Brasil nesse ano de 2016? É só um exercício um pouco utópico, não real, mas é só para comparar, né, o potencial de energia existente nos oceanos e comparar com a potência instalada do Brasil. Então esse exercício vai ser desenvolvido em outro documento disponível no Moodle. Para maiores informações, recomendo a leitura deste livro disponível no link que está aqui. É o livro O Brasil e o Mar no século XXI, Relatório aos Tomadores de Decisão do País. É um livro de 491 páginas que cobre muitos aspectos do litoral do Brasil, desde a questão de como é constituído esse litoral, as características, e dos aspectos geopolíticos, de segurança e de exploração de recursos. Então é um livro interessante de ser analisado. Existe também outro documento de essa organização Maribus, que mostra as oportunidades e os riscos de exploração dos recursos do mar. E aqui também existe um artigo de Luiz Roberto Silva Martins e de Kaiser Gonçalves de Souza. É um artigo bem conhecido que tem o título Ocorrência de Recursos Minerais na Plataforma Continental Brasileira e Áreas Oceânicas Adjacentes. Então é um artigo que mostra o potencial de recursos aqui no Brasil. Então é uma área bastante interessante. O intuito deste capítulo foi mostrar um panorama amplo para que o aluno leve em conta que não é só geração de energia elétrica, mas existem muitas outras questões paralelas a esse estudo, né? Então que deveriam ser levadas em conta por todos que vão se dedicar no futuro e que têm curiosidade hoje, né, dessas tecnologias. Muito obrigado.